Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimente esse irmão bonito que está do seu lado aí. Diga para ele que ele é mais bonito quando ele está sorrindo. Glória a Deus. Essa é uma noite de ceia. Nós vamos encerrar essa reunião participando da mesa do Senhor. Será uma bênção. Glória a Deus. Vamos, aleluia. Vamos nos voltar para a palavra. Queria que você abrisse. Eu estou achando, está meio grave, estou com uma percepção de eco aqui no som. Se tiver como ajustar, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia. Está um pouco ainda, viu, irmãos? Não sei se você percebe ou se é o retorno aqui, mas fica um... Minha voz está com a impressão de eco ou não? Tá? Tira o eco da minha voz. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9. Aleluia. Quantos têm fome e sede pela palavra de Deus? Digam amém bem forte. Atos, não deixe de ler. Leia no seu celular, na sua Bíblia. Se você não tem, nós vamos ler 19 versículos, do verso 1 ao 19. E é importante que você leia. Se tiver como projetar também. Aleluia. Ainda não está muito legal o som ainda. Mas eu creio que os irmãos vão dar um jeito. Quantos encontraram? Atos capítulo 9. Diga amém. Feche os seus olhos. Antes de ler, vamos orar. Sabe, irmãos, não venham para o culto com seus olhos fechados, me ouça. Em nome de Jesus. Deixa eu falar algo da parte de Deus. Nós criticamos a religiosidade, nós criticamos a tradição, e às vezes num ambiente carregado de tanta presença de Deus, como nós tivemos aqui nessa noite, na hora do louvor, você pode estar aqui de maneira dispersa, e meu coração se entristece quando o Senhor está derramando no nosso meio, e tem pessoas que parecem que estão aqui como meros espectadores, vendo o que vai acontecer. Você é um filho amado, não tenha essa postura, venha com a postura de querer tudo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Aplica o seu coração, fala: Senhor, eu não vim para mais uma reunião, não, eu tenho fome de Deus, e eu oro para que essa fome paire sobre todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Se há algum espírito de indiferença, se há algum espírito de mornidão, de apatia, é removido, e eu quero declarar que a unção de Deus aquece o seu coração agora, em nome de Jesus. Seu coração é voltado para o Senhor. Toda distração, todo coração, toda atenção dispersa é removida em nome de Jesus, porque o Senhor vai ministrar o seu coração nessa noite, e você não sairá daqui da maneira que entrou, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por essa noite, e cremos na presença viva e poderosa do Senhor aqui. Cremos que o Senhor se move no nosso meio, ó Deus, e eu declaro que cada homem, cada mulher que pisou o pé aqui nessa noite, vai ser inundado pela presença de Deus, vai ser ministrado pela presença de Deus, vai ser alimentado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu creio que o Espírito de Deus está sobre nós agora, abrindo os olhos, trazendo clareza, trazendo revelação, aquecendo os corações, em nome de Jesus. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e diga bem forte: Senhor Jesus, o meu coração deseja a tua palavra, eu quero ser ministrado pela tua palavra, pelo teu Espírito, nesta noite. Eu tenho fome, eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Os meus olhos são abertos e eu vejo, os meus ouvidos são desbloqueados
e eu ouço tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu rejeito a apatia, a distração, em nome de Jesus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Atos capítulo 9, do verso 1 ao 19, acompanhe. Quero compartilhar com os irmãos hoje sobre a vida do corpo, aleluia. Se você está anotando, nós vamos falar sobre o corpo de Cristo. Nós estamos vindo há algumas semanas falando sobre a igreja, falando sobre a casa de Deus. Quantos estiveram aqui na última e na penúltima reunião? Levante a sua mão, deixa eu ver. Aleluia. Quantos não estiveram nas duas últimas reuniões? Quantidade razoável. Nós estamos nesses dias meditando sobre o corpo de Cristo, sobre a casa de Deus. E o centro da nossa mensagem, irmãos, é Jesus. O centro da nossa mensagem é o Evangelho. Mas se você quer ver Cristo em toda a sua plenitude, me ouça, você precisa enxergar Cristo como cabeça, mas você também precisa enxergar o corpo de Cristo. Não há como eu conhecer Jesus na sua totalidade e não perceber e não ter revelação da igreja. Eu sei que o quanto a igreja é atacada, o quanto você ouve falar aí fora mal da igreja, mas isso tudo faz parte de uma artimanha do diabo, tentando roubar a sua visão, o seu encargo e o seu compromisso. Mas nesses dias o Senhor está abrindo os seus olhos, e você vai ser ministrado pelo Senhor, amém? Se você deseja conhecer Jesus na plenitude, me ouça. Você não tem apenas que entender sobre a igreja, você tem que ver a igreja. O que eu vou ministrar aqui essa noite, irmãos, talvez é fácil de você compreender. Até uma criança consegue entender, mas uma coisa é você simplesmente dizer, eu entendi essa mensagem. Mas outra coisa é você ver o que o Senhor tem para você. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Uma coisa é você entender o que nós subimos aqui no púlpito e ensinamos, é fácil de entender. Mas uma coisa é uma mera compreensão exterior. Outra coisa é quando aquilo se torna uma realidade dentro de mim. E Jesus, depois que ele ressuscitou, quando ele estava a caminho de Emaús com 2 discípulos, Jesus ensinava as escrituras, e em determinado momento eles apenas entendiam. Mas quando o pão foi partido, ali Jesus ceando com eles conseguiram ver a Jesus e eles reconheceram Jesus. E eu creio que nessa noite você apenas não vai entender a mensagem, mas você vai ver o que o Senhor tem para você no nome de Jesus. Vamos ao texto. Versículo 1 do capítulo 9 de Atos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho aqui se refere aos seguidores de Jesus, aos discípulos, à igreja, eles chamavam a seita do caminho. Assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu.
verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aleluia. Você pode dizer amém? Essa é uma passagem muito conhecida. Eu acredito que você já leu ou você já ouviu. Quantos já conhecem essa passagem? Já leram? Já ouviram? Aqui nós estamos no momento em que Saulo perseguia a igreja. Versículos antes, ele participou do martírio de Estevão. Ele matou um dos discípulos, e ele tinha acabado de pegar autorização para ir para uma cidade e prender mais discípulos ainda. Paulo perseguia a igreja, Paulo perseguia os filhos de Deus, e no meio do caminho ele teve uma experiência com o Senhor. E é sobre essa experiência que eu quero compartilhar com os irmãos. Porque não houve no Novo Testamento um homem que mais ensinou sobre a igreja, um homem que mais abordou assuntos sobre o corpo de Cristo do que Paulo. Até então chamado Saulo, depois da sua conversão ele passou-se a chamar Paulo. E uma das coisas que eu acho interessante, por que Paulo via a beleza da igreja? Por que Paulo se sentia comprometido com o corpo? Por que Paulo nos ensinou tanto sobre a igreja? Porque desde a sua conversão, desde o primeiro momento em que ele teve uma experiência com Jesus, irmãos, ele já começou a compreender que Cristo e a igreja são um só. E eu quero compartilhar 3 princípios com os irmãos. E se você está anotando, os 3 são os seguintes. Primeiro, existe uma íntima e indivisível unidade entre a cabeça e o corpo. Repita isso, diga: existe uma íntima e uma indivisível unidade entre a cabeça e o corpo. Segundo princípio que eu quero compartilhar com os irmãos: o Senhor utiliza pessoas para falar conosco. Diga: o Senhor utiliza pessoas para falar conosco. E terceiro, Deus quer usar a todos para suprir outras pessoas. Diga: Deus quer me usar para suprir outras pessoas. Então vamos lá, primeiro princípio que Paulo entendeu na sua conversão. Olha para cá, irmãos. Jesus chega para ele e olha, veja por você mesmo. Por isso que eu pedi para você ler. Olha a pergunta que Jesus faz para Paulo. E essa pergunta é carregada de significado. Jesus chega para Paulo, até então se chamava Saulo, e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Você já parou e você ficou intrigado? Por que Jesus perguntou isso e não perguntou: Saulo, Saulo, por que você persegue aos meus filhos? Saulo, por que você persegue aos cristãos? Saulo, por que você está perseguindo a igreja? Não. Quantos já pararam para perceber isso? Saulo, na cabeça dele, ele falou: peraí, aí ele nem sabia quem era Jesus. Ele falou assim: mas quem és tu, Senhor? E aí a resposta ainda foi mais carregada de significado. Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Imagina que naquela hora deu um nó na cabeça de Saulo. Falou: mas nem Jesus, eu nunca te persegui. Eu persigo aqueles que são da seita chamado Caminho. Eu persigo uns fanáticos cristãos. Mas com essa resposta, Jesus estava dizendo: olha, quando você toca na igreja, você toca em mim. Quando você persegue a igreja, você persegue a mim. O que Jesus estava ensinando aqui, esse primeiro princípio, irmãos: Cristo e a igreja são um. E olha, não é uma ilustração, irmãos. Algumas coisas a gente ilustra para ficar mais fácil para entender, mas isso não é ilustração, isso é um fato espiritual, isso é uma realidade. Jesus olha para a igreja e ele diz: é o meu corpo. E isso eu explicando para você é fácil para você entender, mas tem que ter um dia que, como Paulo, você tem que ter uma experiência e você tem que ver que Cristo e a igreja são um. Nesse primeiro encontro de Paulo com Jesus, ele já conseguiu perceber isso. Feliz é Paulo, porque no primeiro dia ele já enxergou. Mas muitos de nós, irmãos, estamos há muito tempo na igreja, estamos frequentando uma célula, frequentando o culto há mais de ano, e nós ainda não tivemos essa clareza de que Cristo e a igreja são um. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Paulo viu de imediato, mas às vezes nós somos tardios em perceber isso. E ouça, isso compromete demais a sua caminhada com Deus. Porque se você acha que Cristo é uma coisa, é algo, e a igreja é outra, totalmente separado, isso vai determinar como que você anda. Isso vai determinar qual o encargo e o compromisso que você tem na igreja. E quando eu falo igreja, irmãos, eu estou me referindo à expressão prática, a igreja local, aqui, aonde você está envolvido. Se você nos visita e é de outra igreja, é lá na igreja onde você frequenta. Se eu acho que é separado, irmãos, eu não vou dar o mesmo valor. E é fácil encontrar cristãos que dizem: eu sou devoto a Jesus, eu amo Jesus, né? Mas quando você vai checar a realidade daquela pessoa, o envolvimento dela com a igreja não condiz com a experiência do Novo Testamento. Então a primeira coisa que nós vamos orar na hora da ceia, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando eles partiram o pão, eles viram, e eu sei que muitos de nós, irmãos, já ouviram falar: mas de novo esse assunto. Esse não é um assunto novo para muitos de nós, mas é como eu disse agora há pouco, uma coisa é você entender, isso é fácil, eu estou dizendo para você, Cristo e o cabeça são um, mas outra coisa, irmãos, é o dia em que você consegue enxergar isso. Uma coisa é eu te explicar, outra coisa é domingo após domingo a gente tentar te ensinar, mas outra coisa é o dia em que os seus olhos são abertos, e a ficha cai, e você fala: meu Deus, Cristo e a igreja são um. Que essa seja a nossa experiência, que a gente possa ver, e aí a gente vê o tanto que é sério, irmãos, a maneira com a qual eu me porto em relação à igreja, ouça, é a maneira pela qual o mundo espiritual vê que você se porta em relação a Jesus. Você é amado, irmão, e você não precisa de fazer nada para ser amado. E às vezes quando eu estou falando fazer algo pela igreja, falar: mas isso é lei. Não, nós estamos falando aqui de Paulo, o homem que mais viu a graça do Novo Testamento, e tem uma parte que ele fala: olha, eu trabalhei mais do que todos os outros discípulos. É o que a gente tem ensinado. Nós estamos debaixo do favor imerecido de Deus, nós estamos debaixo da graça do Senhor, mas isso não anula princípios. E Paulo, o homem que teve revelação da graça, foi o homem que mais trabalhou pela igreja. Então às vezes fala: eu estou na graça. Talvez um dos medidores também de nível de revelação que nós estamos tendo da graça, irmãos, é o nível de trabalho que nós estamos investindo na igreja.
Eu quero ver muito da graça, eu quero experimentar muito da graça. Quanto mais você ver da graça, mais você vai se envolver e comprometer com a igreja. Não por lei, eu tenho que fazer isso para Deus me amar. Não! É consequência. Então a primeira coisa, irmãos, nós precisamos ver e compreender que Cristo e a igreja são um. E não tem como, irmãos, ouça, Paulo jamais passou pela cabeça de Paulo que ele estava seguindo a Jesus. Ele matava e ele perseguia cristãos, mas eles falam, não tem nada a ver com Jesus. Mas Jesus disse, olha, quando você está perseguindo esses cristãos, você está perseguindo a mim. Eu sei que nós não vivemos num país onde há perseguição ao evangelho, mas vamos trazer para o nosso contexto. No contexto de Paulo era o seguinte, quando ele perseguia e matava cristãos, ele estava perseguindo e ele estava ferindo a Cristo. Mas e agora no nosso contexto? Quando eu rejeito a igreja, quando eu falo mal da igreja, quando eu critico irmãos, quando eu rejeito irmãos, aplica nesse mesmo princípio que eu estou te ensinando. Eu estou rejeitando, eu estou discriminando, eu estou falando mal de quem, irmãos? De quem? Os irmãos estão comigo? Amém? De Cristo. Eu acho que, sei lá, uns 8, 9 anos atrás, a mulher daquele jogador, eu nem sei onde ele está mais, dizia cristão, o Kaká, por muito tempo deu um bom testemunho, e aí ele era de um ministério, de uma determinada igreja, e teve um escândalo lá na igreja, e onde tem pessoas tem falhas, e deixa eu só abrir um parênteses aqui, irmãos, Paulo, constantemente ele está tratando de problema, de imoralidade, de heresia, de erros na igreja, mas nada disso tirou dele o encargo e a beleza que ele via em relação ao corpo de Cristo. Você fala, eu não tenho mais compromisso com a igreja porque eu fui ferido, eu fui decepcionado. Paulo viu coisas piores do que você, irmão. Paulo plantou uma igreja que lá tinha uma aberração ao ponto de um dos irmãos, ele tinha um caso sexual com a madrasta. Uau! Eu acredito que por mais terrível que a gente tenha os nossos problemas, aqui nós nunca tivemos um desse. Amém? O cara tendo relação, e Paulo ficava indignado, mas isso não tirava dele a visão da beleza do corpo de Cristo. Porque, irmãos, no final das contas, ouça, Deus quer abençoar todos os seus projetos. Deus de fato quer, irmãos, isso não é uma palavra de autoajuda. Se tem alguém que é interessado em te abençoar, é Deus. E você pode ser canal de Deus aonde você está, mas deixa eu dizer, irmãos, o maior compromisso de Deus é com a igreja. Quando Pedro, Jesus falou, Jesus estava a caminho de uma determinada cidade, ele perguntou, falou, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles falaram, o Senhor é um bom homem, um profeta. Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi meu Pai. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que isso Jesus disse há 2000 anos. Sabe qual é o projeto, sabe qual é a empreitada de Jesus ao longo desses 2000 anos, irmãos? Edificar a igreja. Se tem algo que Jesus tem compromisso, Jesus é apaixonado, excita Jesus, Jesus está envolvido, Jesus deu a vida por isso, Jesus deu a vida pela igreja. Então, Deus quer te abençoar em todas as áreas que você está, irmão, na sua faculdade, no seu projeto, no seu trabalho, mas deixa eu dizer, irmãos, nada disso é eterno. A coisa mais nobre que você pode fazer, eu estou lá na minha empresa, mas lá na empresa ser canal de Deus e trazer pessoas para Cristo e inserir essas pessoas no corpo de Cristo. Por isso, Deus, amém, não é uma questão de ser clerical, Deus usa todos, Deus não usa apenas os pastores, mas o quanto eu acho nobre quando um jovem fala, eu quero ser pastor, porque ele está se envolvendo no maior projeto da história da humanidade, ele está se envolvendo com a igreja. Não há nada mais glorioso do que quando um homem e uma mulher conseguem ouvir o chamado de Deus, e Jesus dizendo, ei, Érica, ei, Guilherme, ei, Wagner, ei, Juliana, vem participar comigo do meu sonho, do meu projeto. E quando nós dizemos, Jesus, conta comigo nesse projeto. Nesses dias o Senhor está dizendo para alguns, ei, vem participar comigo, eu quero te usar na minha obra. E pessoas têm escutado e mais pessoas ouvirão o chamado do Senhor nesses dias. Mas, eu acabei vindo para esse lado da história,
Porque eu estava dizendo que Paulo, apesar de ter visto tantas coisas erradas, ele nunca perdeu o compromisso com a igreja. E olha para cá, eu estava dizendo também a história de uma mulher do Kaká, daquele jogador, todo mundo lembra daquele jogador, que ele tinha, quem lembra? Ele era bacana, ele tinha um bom testemunho, e eles eram de um determinado ministério, teve um problema ali, um escândalo, e parece, eu não me sei se ao certo ele saiu, acho que hoje ele está até separado, eu não sei, mas eu lembro que a esposa dele foi no programa do Jô Soares, acho que o Jô Soares nem tem mais programa, mas ele tinha programa na época. O Jô Soares fez uma pergunta intrigante ali, vocês eram muito envolvidos com a igreja e tal. Ela disse, realmente eu me decepcionei e hoje eu tenho um lema: Deus sim, igreja não. Lembra? Quem lembra dessa frase? E as pessoas falam, uau, ela é cabeça, é verdade. E alguns tolos, infelizmente, ficaram tagarelando como um papagaio e repetindo aquilo. Agora meu lema é Deus sim, igreja não. Deixa eu dizer algo com amor. Isso é algo grotesco e não existe no Novo Testamento. Não existe isso no Novo Testamento. Leia de Mateus a Apocalipse, você não vai ver alguém que é envolvido com Cristo e é cheio de Deus e não está em algum momento vinculado e compromissado com a igreja. Por quê, irmãos? Porque a vida de Deus que nos nutre, a vida de Deus que aquece o corpo, ela não percorre em um indivíduo, ela percorre no corpo. E nós, como corpo de Cristo, a vida de Deus passa no nosso meio. E eu estou cheio de Deus e eu consigo aquecer o coração do irmão. E o outro irmão está frio, ele também é despertado pelo Senhor. A vida de Deus corre entre os membros no corpo de Cristo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Sempre que o diabo quer fazer alguma coisa em relação a uma pessoa, de algum momento ele vai tentar, de alguma maneira ele vai tentar macular a visão que a pessoa tem da igreja, e ele vai tentar afastar a pessoa. Vocês já viram aqueles filmes da National Geographic, aqueles safaris na África, quando alguns leões vão atacar algumas presas, eles têm uma estratégia de fazer com que o rebanho vá e fica uma presa sozinha, e eles tentam tirar, sei lá, seja lá qual animal seja, uma zebra, seja um gnu, seja um búfalo, ele tenta tirar aquele animal do rebanho e isolar ele, porque naquele momento, aqueles predadores sabem, se eu tirar do rebanho, se eu tirar daquele rebanho que é mais forte do que eu, ele se tornou uma presa fácil. Já viu esse tipo de documentário? Existe algo parecido no mundo espiritual. O diabo sempre ele tenta isolar as pessoas. Pode ver, irmão, você conhece, e não estamos falando com, me entenda, mais uma vez, não estou falando com jugo, com peso, não, você é filho amado, e falamos isso porque temos encargo e queremos esse filho, mas você já viu quando uma pessoa de alguma maneira ela começa a se afastar? Todos nós conhecemos irmãos que estavam conosco, que de algum momento começou a se afastar, a se distanciar, não queria se envolver mais. Essa pessoa ficou mais intensa em Deus? Sim ou não? Essa pessoa ficou mais consagrada a Deus? Essa pessoa se tornou mais frutífera? Não. Porque sempre há um traço de isolamento na obra do diabo. Vocês lembram de um episódio nos evangelhos em que Jesus curou um homem chamado a cura do gadareno? Lembra daquela passagem? Ele era endemoniado e ele ficava nos sepulcros, ele não vivia em casas, ele vivia sozinho. Olha que interessante, aquele homem estava endemoniado, e um dos efeitos da possessão, me entenda, não estou dizendo, hoje em dia tudo você tem que explicar para depois as pessoas falarem, pastor está dizendo que se eu afastei um pouquinho eu estou endemoniado. Não estou dizendo isso, você é filho amado de Deus, mas eu estou dizendo que, olha para essa história, uma ação demoníaca levava aquele homem a viver no isolamento. Uma ação demoníaca nunca leva a pessoa a correr para a igreja, ela sempre se isola. Aquele homem não vivia com a família, aquele homem não vivia numa casa, ele vivia isolado, dormia nos túmulos, estava possesso por demônio. Existe um traço da atuação do demônio nessa história, ele sempre tenta isolar os filhos de Deus. A obra de Deus sempre é construir um corpo, ouça isso, e a obra do diabo é sempre separar o corpo. A obra de Deus é sempre vincular o corpo, e a obra do diabo é sempre dividir o corpo.
Então, o primeiro princípio que nós temos que aprender com essa história, quando Paulo estava perseguindo os cristãos, Jesus disse: você não está perseguindo apenas homens, você está perseguindo a mim. Cristo e a cabeça são um. Que você possa ver isso. Eu sei que essa talvez não é um assunto que, às vezes tem tipos de pregações que a gente fala, você diz, glória a Deus, olha, essa é uma história, fala, mas, ok, legal, Cristo e a cabeça são um. É o que eu disse, não basta você entender, nós precisamos ver no nome de Jesus. E você verá isso nesses próximos dias, você verá isso na hora da ceia, os seus olhos estão sendo abertos para isso nesses dias, em nome de Jesus. Segundo princípio, o Senhor utiliza pessoas para falar conosco. Olha Atos no capítulo 9, do verso 3 ao 5. Quantos estão acompanhando a palavra, digam amém aí. Para eu não achar que eu estou pregando para a parede, está cheio de gente, cheio do Espírito aqui, no nome de Jesus. Atos, veja o versículo 3 até o 5. Perdão, do versículo 5 e 6. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, presta bastante atenção, irmãos. Os irmãos estão comigo, amém? Você que está aí no fundo, está comigo, amém? Olha o que diz o verso 6. Jesus continuou falando, Jesus disse: eu sou Jesus. Ele está conversando, irmãos, o cara não está tendo uma visão, um êxtase, um transe, ele está falando com Jesus. E Jesus fala: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Hã? Como assim, irmãos? Presta atenção no que nós acabamos de ler. Veja se isso não é no mínimo estranho. O cara está conversando com Jesus ali, tete a tete, frente a frente. A luz de Jesus brilhou de forma tão intensa que o cara ficou cego. Não era uma visão, irmãos, Jesus estava ali. E ele está conversando com Jesus. Aí Jesus falou: olha, eu sou Jesus, agora faz o seguinte, levanta, vai lá numa cidade e eles vão te dizer o que você tem que fazer. Como assim, Jesus? Eu estou com o Rei dos Reis, fala o Senhor mesmo comigo. Não, é como se Jesus dizendo: o que você tem que saber, eu não vou te dizer, uma pessoa, um ser humano vai te dizer. Uau! Você consegue enxergar isso? Sim ou não? Por que Jesus não falou para ele o que ele tinha que fazer? Jesus estava ali, custava poucas palavras. Jesus fala: faz isso, isso e isso. Não, Jesus deliberadamente, em outras palavras, Jesus falou: Saulo, eu não vou te falar o que você tem que fazer, você vai ter que procurar uma pessoa. Não, isso quebra muito conceito nosso, sim ou não? Deus fala direto, irmãos. Você pode ser alguém muito íntimo de Deus, você já pode ter ido até o céu, entrado na casa de Abraão, mas tem coisas que você vai precisar de outros irmãos para ouvir a direção de Deus. Às vezes a direção do Espírito, ouça, ele vai te levar a procurar irmãos mais maduros para você ouvir a voz dele. Você consegue enxergar isso? Sim ou não? Então aqueles que têm síndrome de Adão, eu aprendo tudo com Deus. Não, irmãos, deixa eu te falar, num certo aspecto de ter a bênção, o acesso à presença de Deus, você é completo. A Bíblia é cheia de paradoxos, mas por outro lado, por mais que você tenha tanto de Deus, você é incompleto. Por quê? Deus quis que fosse assim. Deus já estava ensinando Paulo. Olha só, irmãos, a sabedoria de Jesus. Jesus estava acabando de dizer para Paulo: Paulo, eu e a igreja somos um. Primeiro princípio. Agora, segundo princípio. Paulo, no corpo há um princípio de dependência. Você vai entrar na igreja e lá você vai precisar de pessoas. Coisas que eu poderia liberar na sua vida, eu vou liberar através de pessoas. Coisas que eu vou falar na sua vida, eu vou falar através de outras pessoas. Uau! Vira para o irmão que está do seu lado. Diga assim: irmãos, tem coisa que Deus só vai te dar através de mim. Não seja orgulhoso. E responde para ele, fala assim: e tem coisas que eu só vou receber de Deus através de você. Então, irmãos, você precisa de mim e eu preciso de você.
Amém? Você precisa do irmão que está ao seu lado. E o quanto o diabo tem roubado isso. Pessoas que acham que, pelo fato de se retirar, falam, não, tem muito erro na igreja, tem muita falha, eu vou me retirar para uma vida de solitude, vou buscar Deus no meu quarto, e eu vou ser mais espiritual. Aquela ideia de se retirar no alto de uma montanha e ficar ali em meditação, e eu estarei mais próximo de Deus. Ninguém amadurece no isolamento, irmãos. O maior exemplo disso, na vida natural, que reflete o espiritual, é a sua família. Aonde que você é forjado, aonde você foi formado, nessa relação complexa da sua família. Tem problema, tem confusão, mas é ali no meio de pessoas, em carne e sangue, a vida real, o dia a dia, é que você é formado. Na igreja é da mesma forma, é no meio de problemas, irmãos problemáticos, às vezes falhas, às vezes decepções, mas é nesse ambiente que você é formado e que você amadurece. Você precisa da igreja, e eu oro em o nome de Jesus, para que nesses dias o Senhor abra os nossos olhos em relação a isso. Para que nesses dias os nossos olhos sejam abertos. Você precisa desse irmão que está do seu lado, você precisa do seu líder, você precisa do seu pastor. Um princípio que Jesus estava ensinando aqui, Paulo, na igreja não há lugar para o individualismo, não há lugar para servir a Jesus sozinho, não há lugar para independência. A igreja é um lugar de relacionamento mútuo. Eu recebo, eu ministro, eu ouço, eu falo da parte de Deus. O Senhor estava ensinando, e é o que eu disse no início, irmãos. Bem-aventurado foi Paulo, que ele começou a perceber isso no dia da sua conversão. E às vezes nós estamos aqui há anos, e a ficha não caiu ainda. Mas nós veremos nesses dias em nome de Jesus. A sua visão a respeito de Cristo e da igreja será mudada. Há coisas que Deus vai te dar, irmãos, e se você relutar em relação a isso, e se você discriminar o instrumento que Deus vai te usar, irmãos, às vezes processos de Deus vão ser atrasados na sua vida. É porque é o seguinte, você já nos ouviu dizer isso, o diabo sempre vai te dar aquilo que você não precisa numa ótima embalagem. Sim ou não? O diabo dá para as pessoas aquilo que elas não precisam através de uma embalagem muito bonita. Só que às vezes, irmãos, Deus nos dá justamente o que nós precisamos, só que aparentemente numa embalagem não tão atraente, não tem aquele laço vermelho. Vê se a embalagem do seu irmão aí é atraente, se a embalagem dele te agrada. Mas por mais que você fale, não vou com a cara desse irmão, é esse irmão aí que você precisa dele no nome de Jesus. Você pode dizer um amém por isso? Um outro versículo que eu achei interessante, agora saindo um pouco da história da conversão de Saulo, e depois nós vamos voltar para lá. Está lá em 2 Coríntios, projeta lá, 2 Coríntios capítulo 7. Só projeta na minha transparência aí, passa alguns para frente. Pode passar, nós já estamos no item 2. Passa mais alguns. Pode ir? Pode passar mais. Aí, volta. Os irmãos estão enxergando o telão aqui, amém? Estou achando os irmãos meio despertos. Vocês estão aqui totalmente voltados para Jesus? Está meio fraco ainda. Vocês estão aqui totalmente voltados para Jesus? Diga, pega na mão do seu irmão aí, dê uma descarga de unção nele, diga aleluia, irmão. Dê um charabaia nele, irmão. Põe a mão na cabeça dele. Já dizia o pastor Luiz, crente calado é crente oprimido. Então diga um aleluia no nome de Jesus. Me motiva a pregar, irmãos, amém? Diga, prega pastor, prega pastor, prega pastor. Amém. Suas palmas não me motivam a pregar, mas me deixam feliz. Olha para cá. 2 Coríntios capítulo 7, versos 5 e 6. Porque chegando nós a Macedônia,
nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou. Mas com o quê? Não passa para outro slide não, eu deixei 3 pontinhos ali. Presta atenção. Eu nunca tinha visto isso, irmãos. E a Bíblia é muito rica. Cada dia que você se aproxima dela, você vê mais coisas. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, quando eu cheguei a Macedônia, a situação estava tão feia, tão difícil. Tinha lutas por fora e temores por dentro. Estava difícil. Eu estava quase desistindo, estava horrível, a pressão estava muito alta, eu estava à beira de chutar o balde, mas o Deus que consola, Ele me confortou com o que, irmãos? Não lê não, se você já está... Os espirituais dirão, mas Ele me consolou com a forte presença do Espírito. Mas os teólogos dirão, mas Deus me confortou com a palavra. Só que Paulo disse que Deus confortou ele, sabe com o quê? Passa o próximo slide. Deus nos confortou com a chegada de Tito. Deus confortou Paulo, que estava com lutas por fora, temores por dentro. Não veio a unção, não veio um vendaval. Chegou um irmão e trouxe consolo para o coração do apóstolo Paulo. Uau! Às vezes você está falando, Deus envia um anjo, Deus me dá uma visão. Está o líder banguelinha ali do seu lado. Que líder? É ele que Deus vai liberar consolo, conforto para o seu coração. E sabe o que significa literalmente a palavra consolo, irmãos? Significa instrução, exortação, consolo, encorajamento, instrução e ensino. Uau! Por que pessoas não estão encorajadas, irmãos? Porque não estão recebendo o título que Deus está enviando para a sua vida. Paulo se sentiu encorajado, instruído, fortalecido por algo banal. Um irmão foi enviado da parte de Deus e encorajou o apóstolo Paulo. Tem pessoas que estão perdendo encorajamento, porque falam, não, esse Tito, até o nome do coitado, Tito, o cara é lá do Goiás, o cara é lá do... Às vezes é esse Tito que vai te fortalecer, que vai te encorajar, que vai te instruir da parte de Deus. Deus usa assim, e às vezes nós olhamos e falamos, a gente quer coisas espirituosas, só que o que me impressiona na Bíblia é a simplicidade e a praticidade. O homem, o apóstolo Paulo, irmãos, nada mais, nada menos. Ele estava com lutas por fora e temores por dentro, e ele foi encorajado por um irmão. Por que irmãos, o que é o oposto de encorajamento, irmãos? Qual que é o antônimo de encorajamento? Intimidação, medo. E o que nós temos visto muitos filhos de Deus nesses dias sendo acometidos por intimidação, paralisia? Por quê? Porque não tem recebido o consolo e o conforto dos Titos que Deus tem enviado. O Senhor tem colocado Titos ao seu lado. Não rejeite, seja simples, não seja espirituoso. Fala, não. Uma coisa fala assim, o pastor Luiz foi lá na minha casa, foi tremendo, amém. Mas dificilmente ele vai, irmão. Ou talvez nunca vai. Vai enviar é o líder, é o seu discipulador. E esse irmão, ele pode ser instrumento de encorajamento, de instrução na sua vida. Posso ouvir um amém de você? Vira para o seu irmão e fala assim, você é Tito. E eu sou Tita. Amém. Vamos avançar. Agora, vamos parar de olhar um pouquinho para Paulo e vamos olhar agora para Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Só que antes deixa eu só comentar algo interessante sobre Ananias. Quem que Deus enviou? Falei para a gente vai olhar para Ananias, mas vamos olhar um pouquinho para a gente se despedir de Paulo. Quem que Deus enviou? Jesus disse, olha Paulo,
eu sou Jesus a quem persegues, mas eu não vou te dizer o que você tem que fazer, você vai entrar numa cidade e lá eles vão te dizer. E quem que Deus enviou? Deus envia Ananias. Diga aleluia. Paulo viria a ser o maior apóstolo do Novo Testamento. Mas esse Ananias aqui, irmãos, não é o Ananias e Safira. Ananias e Safiras lá do início de Atos já tinha morrido. É a primeira vez e a última vez que esse Ananias aparece. Até então, esse Ananias que orou por Saulo nunca tinha sido mencionado. E depois desse episódio nunca mais foi mencionado. Ou seja, irmãos, alguém aparentemente sem relevância. Alguém que não tinha renome, né, no hall dos grandes heróis da fé do Novo Testamento. Mas esse irmão tão simples, irmão, ele foi usado para orar para o maior apóstolo. Às vezes são pessoas simples, desapercebidas, não são conhecidas, mas às vezes é nessa simplicidade que Jesus ama agir e mover. E outra coisa interessante, sabe o que significa literalmente a palavra Ananias? Graciosamente dado pelo Senhor. Uau! Deus enviou para o apóstolo Paulo Ananias, alguém que foi graciosamente dado pelo Senhor. Quando pessoas são enviadas na sua vida, nós estamos falando de muita graça. Sabe qual é uma das expressões da graça, irmãos? Ter irmãos para chorar e rir conosco. Ter cobertura espiritual para me exortar quando eu estou errado. Ter um mentor, um pai na fé que me encoraja quando eu estou pensando em desistir. Sabia que isso tudo é expressão da graça? Ananias significa graciosamente dado pelo Senhor. Esse irmão que está do seu lado é uma dádiva de Deus. O seu esposo, irmã, ele é um Ananias, ele foi graciosamente dado pelo Senhor. A sua esposa, irmã, num certo sentido, com todo respeito, ela é uma Ananias, ela foi graciosamente dada pelo Senhor. Os seus filhos, irmão, são Ananias. Às vezes, o que é o meu filho? Meu filho não sabe nem ler. Não sabe nem ler a Bíblia, às vezes ele é graciosamente usado pelo Senhor na minha vida. O quanto eu aprendi coisas e princípios de Deus, através de um barrigudinho, um menino de 5, 4 anos, mas foi alguém que foi graciosamente dado pelo Senhor. Irmãos que às vezes não tem renome, você não vê ele na mídia, você não vê ele no YouTube, ele está ali na simplicidade, mas ele é graciosamente dado pelo Senhor na sua vida. Ananias, graciosamente dado pelo Senhor. Quais são os Ananias que o Senhor tem colocado ao lado de você nesses dias? Agora o triste é quando eu não reconheço. Não, só tomam de mim, o que eu consegui foi... Aí isso é o oposto da graça. A graça é falar, olha, tudo que eu tenho, irmãos, é resultado de investimentos e relacionamentos que eu tive. Ninguém chega aqui e fala, olha, eu cheguei nesse nível porque eu tinha uma boa desenvoltura. Irmão, seja onde você está, na sua vida profissional, alguém investiu em você. Na sua escola, você pode ter tirado ótimas notas, mas seu pai trabalhou duro para te colocar ali. Aqui, os irmãos estão destacando porque houve pais na fé que vieram antes e investiram. Graça, isso é graça, é quando fala, olha, onde eu cheguei, porque Deus enviou pessoas que foram degraus para a minha vida. Agora, o oposto de graça da justiça própria é o seguinte, o que eu tenho foi conquistado com sangue, suor e lágrimas, foram esses calos na minha mão que me deram, eu conquistei isso com muito esforço, sozinho. Já viu, lá no mundo não tem muito esse tipo de discurso? O que eu conquistei foi suado, e não foi depender de ninguém. Mentira, irmãos, em algum momento você dependeu de pessoas. E sabedoria é ver que o Senhor envia Ananias, graciosamente dado pelo Senhor. Você pode dizer um amém por isso? E por último, eu gostaria agora de olhar para Ananias, essa figura que nunca mais apareceu na Bíblia. Mas olha só. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo. Pula para o verso 13, capítulo 9. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos?
e por aqui trouxe autorização, e por aí mais. Aí novamente no versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque és para mim um instrumento. Olha para cá, irmãos, a primeira vez, presta atenção, agora eu quero falar, Ananias, esse irmão aparentemente desconhecido, e esse Ananias agora somos nós. O que Deus tinha em mente, Ananias, ouça isso no nome de Jesus. Os irmãos estão aqui, amém? Os irmãos da ceia já podem se posicionar aqui na frente. Se os irmãos do louvor quiserem subir também. Mas não se distraia, não se disperse. Olha para cá. O que Deus tinha em mente, o que Deus estava pensando, o que Deus iria fazer com o mundo daquela época, irmãos, através do apóstolo Paulo, nem passava pela cabeça de Ananias. E aí, irmãos, Deus disse para Ananias, vai e ora com Saulo. E você percebeu, olha, não sei se foi uma boa ideia pedir para esses irmãos bonitos virem para cá, né? Você vai ficar olhando para eles ou para... Olha para mim. Os irmãos do louvor podem subir. Eu acho que eu vou pedir para distribuir, porque aí você fica mais em paz, né? Distribui então, por favor, amém, irmãos? Vamos ficar de pé, mas não se distraia, no nome de Jesus. Eu quero falar mais um tópico com os irmãos. E aí depois você pega, e aí você vai poder se concentrar em mim e na palavra de Deus. Se puderem trazer para os irmãos do louvor aqui também, e um para mim. Você não vai ceiar sozinho nessa noite, nós estamos falando de comunhão, você vai ceiar com alguém, já vai pensando aí com quem você vai ceiar. No nome de Jesus você não vai ceiar. Depois que você pegar... Aleluia. Distribua bem rapidamente, por gentileza, para nós não perdermos esse ambiente da palavra. Quando você pegar também, irmão, só pega rapidamente e volta para cá. Se a gente despertar, a gente não perca aquilo que o Senhor está falando conosco. Se você não pegou ainda, para facilitar os servos, erga suas mãos. Quem não pegou o pão ou o vinho, fica com a mão levantada. Todos já pegaram então? Alguém não pegou? Francisco ali não pegou? Amém. Então, irmãos, se todos já pegamos, eu gostaria de pedir para os servos, me orienta aí a acessar toda a movimentação aí atrás, daqui, estou vendo muita movimentação aí, só quem estiver servindo, olha para cá agora, os irmãos estão aqui, digam amém. Então olha para cá, primeiro princípio, irmãos, Cristo e a igreja são uns, é indivisível. Segundo, tem coisas que Deus só vai te dar através de irmãos, através dos Titos, através dos Ananias, pessoas graciosamente enviadas pelo Senhor na sua vida. Agora, vamos olhar agora para Ananias. O Senhor diz para ele, Ananias, vai no endereço tal, na rua que se chama direita, na casa de Jonas, e lá você vai encontrar Saulo, e você vai orar por ele. Quando Deus disse isso, Ananias retrucou e disse, Senhor, eu vou parafrasear aqui, o senhor tem certeza? Será que não é outro, não é Saulo mesmo? Porque peraí Deus, o senhor não está entendendo, esse Saulo Deus, deixa eu te contar, talvez o senhor não sabe, talvez o senhor não é tão onisciente, esse cara ele está matando os crentes, ele é repugnante, o senhor está me mandando lá. Deus novamente diz para ele, vai. Projeta aí, versículo 17, 9 e 17, só o começo.
Atos 9:17. Pode projetar na Bíblia mesmo. Atos 9:17. Vai primeiro Atos 9:11. Vai no versículo 11. Sobe alguns versículos. Acompanha aqui, irmão. Então o Senhor lhe disse: dispõe-te e vai. Diga, vai. Aí ele retrucou, falou: Senhor, mas Saulo? Não, ele não, Senhor, ele não, me manda orar com outro. Saulo mata crente, eu quero distância de Saulo. Aí vai para o versículo 15. Depois que ele retrucou, argumentou, mas o Senhor lhe disse: vai, de novo. Na igreja, irmãos, nós não conseguimos enxergar tudo que o Senhor, Deus estava com um plano tão grandioso, tão poderoso. Deus queria salvar o apóstolo Paulo, só que na visão limitada de Ananias, ele não conseguia compreender. E a primeira vez que Deus falou para ele: vai, sabe o que ele começou? Ele começou a negociar e começou a tentar selecionar. Falou: não, Deus, Saulo não, esse não, ele mata crente. Muitos de nós, irmãos, ouçam, eu percebo isso no meu espírito. Muitos de nós já ouviram um vai do Senhor. Vai. Só que aí eu começo a selecionar e colocar as minhas escolhas para Deus. Não, Deus, liderar lá em Ceilândia, não, ali é perigoso, Senhor, não. Mexer com jovens, não. Senhor, não, com adultos não, Deus, porque sabe como é que é? Deus não deu nem ideia para Ananias e falou assim: vai. Muitos de nós têm selecionado o vai, o id de Jesus. Senhor, você já percebeu o vai, mas talvez aquele vai no primeiro momento é desconfortável. E aquele vai, não, Senhor, não tem alguém com outro nome parecido com Saulo, Paulo, mas Saulo não. Quantos conseguem me entender? Jesus disse para Ananias: vai. Uau, irmãos, o cara ouviu de Jesus também. E no primeiro momento ele começou a negociar, colocar uma lista, como se Jesus não soubesse. Ele contando para o Deus onipotente: Jesus, ele fez isso, Jesus já sabia. E muitos de nós têm colocado uma lista diante de Deus: por que eu não posso ir? Sério, irmãos, deixa eu falar algo, não com peso, mas com amor. Por que tão poucos ainda se dispõem para liderar uma célula? Por que tão poucos ainda se dispõem para responder o chamado? Porque como Saulo, você tira uma listinha do bolso e fala: não, Senhor, peraí, Senhor, mas eu tenho que terminar minha faculdade primeiro, peraí, Senhor, deixa eu só quitar o meu carro, porque ano que vem vai ficar mais tranquilo. Quanto eu ouço isso, irmãos? Irmão, precioso, você está sumido. Não, irmãos, eu estou só organizando um negócio ali, isso aqui, mas depois eu vou vir. Já viu esse tipo de coisa? E eu falo com amor. Não estou falando para ninguém, hoje é um dia de ceia, de você se banquetear na mesa de Cristo, mas não parece muito com essa história? Jesus falou assim: vai. Não, Senhor, mas peraí. Jesus novamente fala: vai. E o que mais me impressiona, vai no versículo 17. Então Ananias foi. Pronto, pode parar de ler. Ananias foi, irmão. Ele retrucou, ele relutou, mas, irmãos, imagina se esse homem tivesse falhado. Certamente Deus é soberano, Deus arrumaria outros meios, mas o maior mensageiro da graça não teria recebido visão. Você consegue, irmãos, o ensino que o apóstolo Paulo deixou para a igreja estava em balanço pela decisão de um homem desconhecido. O destino da igreja, irmãos, estava em balanço. Não, rapaz, o pastor Marco Antônio, o pastor Marcos Godoy, eu sou Ananias aqui de Samambaia, o que eu fizer ou deixar de fazer não vai interferir. Irmão, às vezes o seu não responder ao vai compromete seriamente a obra de Deus. Não, mas eu não sou nem pastor. Ananias nunca tinha aparecido e nem apareceu mais. Era alguém com todo amor e carinho, aparentemente desconhecido e talvez até aos olhos naturais irrelevante. Mas no corpo de Cristo ninguém é irrelevante. Aquele homem é insignificante, irmãos. O destino da igreja, irmãos, pairou na resposta daquele homem.
E glória a Deus pelo versículo 17, ele diz, ele foi, aleluia. Eu sei que tem irmãos que têm escutado, vai liderar, vai multiplicar uma célula, vai apacentar, vai consolidar, vai. Mas eu tiro do meu bolso a minha listinha e falo, Jesus, deixa eu terminar a faculdade. Jesus, pastor, sabe o que é? Eu estou organizando as coisas ano que vem. Irmãos, há uma urgência que clama no coração do Pai, e nós estamos apresentando uma listinha medíocre para Ele. Jesus, eu tenho que comprar meu carro. Que comprar carro o quê, irmãos? Tem uma cidade para ser conquistada. Que nesses dias você possa ouvir o eco do céu dizendo, vai. Que você pega essa listinha de desculpa e rasgue em nome de Jesus e jogue na cara do diabo. Senhor, mas é perigoso. O Senhor novamente, Ele é paciente. Aqui está a graça também. Deus nunca desiste. Primeiro Ananias começou a dar desculpa. Jesus podia ter falado, ok, Ananias, realmente você está certo, é perigoso, fique em paz, vai fazer crochê na sua casa, vai assistir, faz o seguinte, vai terminar de assistir aquela série do Netflix, deixa eu chamar outro. E Deus ia chamar outro. Só que Deus é tão gracioso, falou, eita, menino dando rata, mas eu quero ele, vai você mesmo. Isso é graça de Deus. Às vezes Deus já disse vai, eu estou capengando, e Ele diz novamente, vai. Ele não desiste do seu chamado em nome de Jesus. Há Paulos esperando por você, impor as mãos sobre ele e dizer, abra os olhos e levanta para pregar o Evangelho e conquistar essa cidade em nome de Jesus. Há Paulos esperando, há Paulos cegos que estão 3 dias sem comer, trancado num quarto, esperando que você entre lá e coloque as mãos sobre eles. Paulo por 3 dias esperou. Há pessoas cegas nessa cidade esperando que você imponha as mãos sobre elas. Feche os seus olhos e deixa a unção de Deus cair sobre nós nessa noite. Feche os seus olhos. Talvez até então a igreja e o corpo de Cristo era só uma explicação exterior para você. Mas quando você partir esse pão, você vai ver. Como os discípulos no caminho de Emaús, os olhos foram abertos. Vai. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pai, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. você é livre para ir e cumprir o chamado. Eu sou livre. Vai. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vai à rua que se chama direita e impõe as mãos sobre Saulo. Ponham as mãos sobre os cegos dessa cidade. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
um apóstolo esperando por Ananias. Pastores, líderes ainda não foram levantados nessa cidade, porque alguns ainda não foram. Há líderes esperando o nosso ID. Há pastores esperando o nosso ID. Talvez você nunca vai ser um pastor, irmão, mas você vai impor as mãos sobre pessoas que se tornarão pastores. Ananias não teve a mesma influência que Paulo, mas quando nós chegarmos no céu, nós veremos esse homem e nós temos uma dívida com ele, porque no meio do anonimato, ele decidiu responder a Deus. Muitos desses dias estão sendo distraídos. Se você é popular ou não, eu não tenho tantas visualizações, ninguém me conhece, esquece isso. No meio da sua simplicidade, o Senhor pode te levar para futuros Paulos nessa cidade. Mas para de negociar. Nós vamos ceiar agora. Quando Jesus ceiou com os discípulos, ele estava entrando em aliança com a humanidade. Quando você ceiar com seu irmão, você vai entrar em aliança com essa igreja. Você vai entrar em aliança com esse projeto. E deixa eu só dizer algo, irmãos. Muitos no nosso meio também se sentem fracos. Ouça, eu disse agora mesmo para os irmãos, muitos estão fracos e desencorajados porque não recebem a Tito. Mas ouça com ouvidos espirituais em nome de Jesus. Muitos também estão desencorajados porque não são Tito. Eu posso ser desencorajado porque eu não estou recebendo do irmão. Mas ouça, eu também posso ficar desencorajado porque eu não estou ministrando ao irmão. Nós cremos que Jesus é o nosso alimento, mas sabia que fazer a obra do Senhor também é alimento? Alguns irmãos estão vazios e sempre a gente conversa com eles e eles estão com um senso de necessidade. Eu preciso disso. Sabe por quê, irmão? Você não está sendo canal de Deus. Deixa eu te dizer algo que vai ilustrar isso. Os irmãos estão comigo? Digam amém. Seus olhos fechados. Jesus, na beira de um poço, esperando os discípulos trazer comida ao meio-dia para ele. Jesus estava com fome. Só que de repente chega uma mulher samaritana, a relação totalmente destruída, já estava no 5º relacionamento, e Jesus ministra vida para ela. Jesus libera uma palavra para ela. Jesus se torna canal para ela. E depois ela aceita Jesus. Depois disso tudo, os discípulos chegam, fala: Jesus, a gente trouxe a sua comida. Jesus falou assim: eu não tenho mais fome. Mas espera lá, Jesus, nós deixamos o Senhor aqui meio-dia com fome. Nós fomos lá na cidade e compramos comida. Jesus disse: eu não tenho mais fome. E Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Comida traz nutrientes e força. Deixa eu dizer algo, irmãos. Se você tem um chamado e não ouça com peso, mas com amor, às vezes você está fraco, às vezes você está desnutrido, porque você não tem alimentado. Parece um paradoxo. Quando eu deixo de dar, parece que eu sinto necessidade. Jesus estava com fome, mas depois que ele ministrou naquela mulher, aí os discípulos chegaram, a fome passou. Cumprir a vontade de Deus alimentou e fortaleceu Jesus. Me entenda, não que Jesus precisa de se ele é invencível, ele é todo forte, mas naquele momento fazer a obra alimentou a Jesus. Quando você se dispõe a ser canal de Deus, ouça, necessidades no seu coração são supridas. Esse é o paradoxo. É quando eu dou que eu recebo.
mas porque você deixa de dar, você começa a ficar fraco espiritualmente. Existem fomes e anseios no seu coração, irmão, que só serão supridos quando você voltar a liberar vida. Você não é um recipiente, você é um canal. Ao longo dos últimos anos, irmãos, o Senhor tem depositado coisas na sua vida. Não retenha, porque é um paradoxo. Quanto mais você retém, mais você sente falta. Você precisa liberar para ser alimentado em nome de Jesus. Pega o irmão do seu lado e ministra a ceia com ele agora em nome de Jesus. Diga para ele: irmão, eu tenho uma aliança com você. Parta o pão, coloque um pouco do seu cálice no cálice dele, mas não coma ainda, nós vamos orar. Procure algum irmão, procure o seu Ananias, aquele que foi graciosamente dado a você. Procure o seu Tito, aquele que tem sido instrumento de encorajamento para você. Vamos fazer silêncio. 1, 2, 3 e olha para cá. Cesse de orar agora. Junto com esse irmão, pegue o seu pão agora. Gostaria de pedir aos irmãos que nós parássemos de orar agora. Pegue o seu pão. Irmãos, se tem algum irmão do seu lado que não está prestando atenção aqui, chama a atenção dele, fala: irmãos, olha lá para frente agora. Estou vendo muitos irmãos conversando. Irmãos, alô? Erga o seu pão. Diga: ao tomar essa ceia, eu declaro que eu tenho um compromisso com essa igreja. Espírito de Deus, assim como os olhos dos discípulos foram abertos quando o pão foi partido, que os meus olhos sejam abertos para ver Cristo em sua plenitude, para ver a igreja, para ver o corpo. Jesus, eu não quero apenas entender, mas eu preciso ver a igreja, o teu corpo, não como o mundo vê, mas como o Senhor vê. Obrigado, porque irmãos, tem sido Ananias, graciosamente tem sido dado a mim. Irmãos, tem sido Titos, tem me encorajado, tem me instruído. Obrigado. Eu preciso desta igreja, e essa igreja precisa de mim. Remove nesses dias o individualismo, a independência, a indisposição, a falta de envolvimento. Espírito de Deus, sopra sobre nós a tua unção. Pega o seu cálice, diga: Senhor Jesus, tudo isso só é possível porque um dia o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Obrigado. E o Senhor entrou em aliança conosco. O Senhor é o meu modelo. Eu quero entrar em aliança com a igreja, assim como o Senhor entrou
em aliança comigo, em nome de Jesus. Tome do pão, tome do vinho com seu irmão, e estamos encerrados em nome de Jesus. Lava dos pecados